Professor Anderson, boa noite, parabéns pela vitória. Curiosidade minha, e acredito que boa parte dos colegas da imprensa, do torcedor, a partida de hoje fácil, né? Pelo que o adversário propôs dentro dos pouco mais de 90 minutos. O que extrair, tudo bem, negativo não, porque não vai expor ao nosso time, nem o que ainda está para evoluir, mas o que extrair de positivo hoje nesse jogo, que a gente até estava brincando aqui na live, dizendo que é um amistoso oficial com gols bonitos. O que é que a gente extrai? Primeiramente, assim, falar que o jogo fica fácil quando você faz os gols, né? Então, a gente conseguiu facilitar o jogo nesse sentido. E a equipe deles tentou, né, marcar forte. Eu acho que a gente teve mérito em poder fazer o primeiro gol rápido. Isso cria, claro, né, uma certa facilidade no jogo, porque você já começa ganhando o jogo de 1-0, então você já começa a ter, né, um adversário que começa a sentir, assim, talvez, o que você vai poder executar durante o jogo. O jogo a gente conseguiu transformar, né, nesse placar, porque a gente também buscou e jogou com seriedade. Eu já tive várias situações do contrário, que a gente às vezes perde um jogo, empata em casa, porque a equipe talvez não se concentre da maneira que precisava ser, né, de ter a concentração. Eu acho que em determinados momentos a gente tivemos uma postura boa em termos de tocar a bola com velocidade, em criar situações e jogadas bem interessantes dentro daquilo que a gente tem pedido para eles. E isso a gente vê como positivo. E é claro que sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar, pode acertar, pode ajustar. Mas o mais importante que a gente tinha hoje nesse jogo é que a gente pudesse buscar a vitória. A gente pudesse, né, marcar mais 3 pontos aí na classificação. A gente vem de sequência enorme de jogos, assim. A gente não tem tido muito tempo assim para poder preparar especificamente para um jogo, né? Então foi positivo nesse aspecto. Professor Anderson Moreira, boa noite. Boa noite. 2 pontos. A questão do cardápio de jogadas do esporte, que isso evidentemente é treinamento, que se tornou em gols, e também o elenco forte que o senhor começa a ter. É aquela dor de cabeça boa que o técnico tem. Primeiro, assim, a gente tem colocado para eles, é claro que a forma de jogar, que eu penso futebol, eu estou, assim, muito feliz porque os atletas têm abraçado muito essas ideias. E eu confesso para vocês que foi muito mais rápido chegar nesse nível do que eu imaginava. Mas a maior dificuldade é a partir de agora, entendeu? Porque a gente tem que trabalhar os detalhes para que esse sincronismo possa funcionar melhor. É preciso que esses detalhes possam funcionar muito bem. Então, assim, a gente tem evoluído. Em alguns momentos as coisas não funcionam muito do jeito que a gente imagina, em termos de posicionamento, porque são posicionamentos talvez um pouco diferentes do que alguns atletas faziam. Então a gente está ajustando isso. É claro que é um trabalho, que eu vou falar aqui até parece coisa, é um trabalho de médio e longo prazo, que eu sei muito bem que a curto prazo tem que funcionar muito bem, né? Mas a gente está investindo muito para que esse time possa ficar ainda mais redondo, ficar ainda mais preparado para daqui a um tempinho ainda. É uma coisa natural. Então, assim, a gente tem conhecido mais os atletas, tem colocado os atletas para a gente poder, né, verificar o que esses atletas podem fazer em campo e no jogo, porque não tem nada melhor do que o jogo para medir bem a capacidade do atleta. Então, eu acho que a gente está caminhando bem, cara, assim, né? Sem nenhum tipo de entusiasmo, sem achar que a gente está maravilhosamente bem. Mas, assim, os passos são consistentes, sabendo de que a gente tem muita coisa a melhorar e já tem muita coisa que está funcionando. E o elenco é importantíssimo que a gente possa ter atletas de qualidade, atletas que podem mudar o jogo, que podem entrar
e manter o ritmo até aumentar o ritmo. Então isso tem sido muito positivo. Anderson, boa noite. Eu Boa sei noite. que os técnicos não gostam de individualizar tanto, né? Porque o coletivo vence, o coletivo perde, mas o caso específico do Jorginho, né? Um atleta tecnicamente muito bom. O que o Sport ganhou com o Jorginho inteiro, praticamente suportou o jogo todo. Você ganha esse reforço aí para a temporada. Ele fez uma recuperação física, sentiu um desgaste, ao que parece. Me fala um pouco sobre o desempenho individual do Sport, do Jorginho, o que o Sport ganhou com ele. Cara, eu tive assim, conversas com cada atleta, né? E o Jorginho, quando você senta com ele assim para conversar, parece que ele tem mais ou menos uns 26, 27 anos. Né? Mas é um jogador já de 31 para 32 anos, eu acho. Então, a gente já conhecia, assim, eu já enfrentei o Jorginho várias vezes. O Jorginho é um jogador de muita qualidade, que pensa muito rápido. Tecnicamente, ele é um jogador muito privilegiado, consegue ajudar muito na marcação também. Isso nos proporciona, na verdade, equilíbrio, porque não é um meia que só joga com a bolinha no pé. Ele é um meia que joga com a bola no pé, mas que também produz muito sem bola. Então a gente está ganhando, com certeza, mais um jogador aí de qualidade, que a gente agradece aí ao Jorge, ao Carreiras, né, por ter nos proporcionado também tê-lo aqui. Em determinado momento a gente achou que não seria possível e acabou que a gente conseguiu reverter isso, né, para que ele pudesse estar aqui, e a gente está muito feliz. Assim, a gente tem boas opções, características diferentes, né, ele, Vargas, o próprio Thiago. Então a gente tem características diferentes numa posição que eu, particularmente, sempre gostei de jogar. Eu sempre gostei de jogar com centroavante e com meia. Assim. É um ponto que eu tenho assim, nas minhas equipes, é jogar com essas funções, assim, jogadores que saibam jogar nessas funções. E não é fácil conseguir isso no Brasil hoje. A gente tem muito terceiro homem de meio, mas às vezes meia mesmo, a gente tem poucos aí, né? Talvez em evidência. Anderson, tudo bem, né? Tudo bem. Você vem conhecendo a equipe, aos poucos, você vai conhecendo também as características de cada atleta. Queria que você falasse sobre essa função que o Luciano Juba ele desenvolveu hoje, que inclusive eu acredito que tenha sido, se não o melhor, um dos melhores na questão individual. Ele com o Igor Cariús fazendo aquele revezamento. Mas hoje, especificamente, você gostou, vai chegar a utilizá-lo mais vezes nessa posição? O Juba, ele tem essa possibilidade de fazer várias funções, né? De forma original, ele era um lateral que também jogava como meia, joga na segunda linha. Então, assim, a gente tem aproveitado essa situação. Então, um jogador que tem boa qualidade técnica. Eu acho que o fato dele jogar de lateral em algumas situações, eu acho que favorece também a questão de marcação, que exige mais dele, mais responsabilidade na primeira linha ali, para ele poder, né, ganhar esses duelos individuais. E quando ele é projetado um pouquinho à frente, ele dá muita consistência para o time. E eu acho que tanto ele quanto o Igor fizeram uma dobra muito interessante, assim, em termos de um jogar por fora, o outro por dentro, um dá profundidade, o outro um pouquinho mais atrás. Muito daquilo que eu penso. Então, é claro que a gente pensa, sim, nessa função dele na sequência. Boa noite, Anderson. Boa Você noite. há pouco falou que ainda está buscando, né, deixar esse time bem encaixado, bem redondinho, e abrindo um leque muito maior dentro dessa metodologia de trabalho, no seu estilo de jogo que você quer que o esporte tenha. Você vem, hoje teve 3 modificações por situações de poupar alguns atletas, mas você também tem um elenco que mostra ter muita qualidade nas substituições que você acaba tendo. E aí, abrindo esse leque muito maior, dentro dessa possibilidade de estilo de jogo que você está montando, a tua equipe pode também se adequar a um modelo de jogo adversário para, num embate, saber muito bem como vai enfrentar esse adversário para tentar superar. Você vai montar uma equipe com um estilo próprio ou uma equipe que possa se moldar também com o seu adversário? Primeiro, só assim, às vezes a gente usa uma palavra que eu assim, não gosto muito, que é a questão de poupar jogador. Na verdade, a gente não poupa jogador. Os jogadores que não começaram hoje ou foram por opção técnica,
ou porque eles participavam já de uma sequência e a gente começou a perceber que esses atletas estavam com o nível técnico declinando um pouquinho, ou físico declinando. Quando acontece isso, a gente precisa tirá-los, principalmente de início de jogo, porque às vezes a gente... vou dar só um exemplo. Assim, o Jorginho hoje não era a nossa ideia que ele permanecesse até o final. Mas as circunstâncias do jogo, em determinado momento, o Igor acabou pedindo para poder ser substituído, a gente tem que fazer essa opção. Então, assim, a gente sabe que quando um jogador vai começar, a gente não tem certeza que ele não vai terminar. Então, a gente precisou fazer esses movimentos para que a gente não tenha uma chance maior de ter um atleta que possa ou não apresentar aquilo que ele tem como capacidade, ou até mesmo caminhar para um processo de lesão, né? Em termos dessa adaptação, eu preciso falar o seguinte: a gente tem uma forma de jogar, entendeu? Que a gente tem desenvolvido tanto ofensivamente como defensivamente, como nas transições. Pequenos ajustes para enfrentarmos determinadas equipes acontecem. É claro que a gente pode ter um momento que a gente vai pegar um time que pode propor mais o jogo que a gente. Claro que pode. E a gente tem que estar preparado para isso, para marcar bem, para ter boas transições, para poder ter jogo, ter posse quando a gente vai recuperar a posse de bola. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer pequenos ajustes contra determinados adversários, mas não mudar completamente a forma de jogar. Eu acho que isso, eu particularmente não acredito nisso, essa possibilidade de mudar cada jogo de acordo com o adversário. Eu acho que não é o caminho que eu acredito mais, né? Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite. Duas perguntas em uma, né? A primeira é quanto ao posicionamento ali de Jorginho, né? Que ele fez uma função hoje mais de meio armador, como você destacou, a questão da mudança. Já Matheus Vargas, ele vinha, como você bem pontuou, de terceiro homem de meio, né? Não vinha tão agudo no campo ofensivo. Comentar mais sobre essa mudança, que a cabeça de área sentiu um pouco, né? Essa mudança aí de jogadores. E a entrada de Paulinho ali na lateral esquerda, foi algo situacional ou foi já caso pensado? Não, assim, porque na verdade, no jogo de hoje, em determinado momento, a gente acabou espetando mais o lateral esquerdo, né? Então, como a gente já tinha tirado os dois, a gente manter o pé ali, pé bom, a gente achou que talvez o Paulinho pudesse fazer essa função, assim, e acho que ofensivamente funcionou muito bem. Claro que defensivamente ele não é um jogador da posição. Mas foi mais para a gente poder também testar isso e que a gente cria alguma outra possibilidade. Imagina se a gente estivesse perdendo um jogo, estivesse precisando de mais jogadores ofensivos, talvez pudesse ser uma alternativa também muito boa. Em relação à questão mais característica mesmo, o posicionamento dos dois é muito parecido. Só que um tem uma capacidade de talvez jogar muito bem entre linhas, e de ser esse meia armador, e o outro talvez um meia com uma capacidade boa defensiva, um jogador de mais força, assim, um jogador de mais apronte, mais chegada talvez. Então é a característica do jogador mesmo, específico do jogador, que faz com que a equipe tenha talvez um comportamento um pouco diferente. Então o Jorginho e o Matheus Vargas, eles têm características diferentes que mudam um pouquinho a forma de jogar.